Acordei num quarto de hospital com cheiro a desinfetante. O meu telefone estava ligado, mas ninguém ligou para saber como eu estava. Sentia-me sozinha e com frio, como se o mundo inteiro não se importasse. O meu agente ligou, com a voz frenética: caíste de propósito. Está suficientemente quente. Fiquei em silêncio. No momento em que o cavalo perdeu o controle, ninguém acreditou que tinha sido um acidente. A chamada dos meus pais também me arrepiou. A primeira pergunta deles foi: caiu de propósito? A família que antes queria proteger definia-me agora como ciumenta, hipócrita e imoral. Os meus amigos, o meu noivo, até mesmo aqueles que um dia amei, tornaram-se aliados de Lucas. Eu ri-me. Acontece que nunca pertenci verdadeiramente ao mundo deles. Na indústria do entretenimento, eu era uma celebridade masculina atormentada por notícias negativas. A minha vida privada foi ampliada, o meu passado questionado e as oportunidades roubadas. A minha empresa, os meus pais, os meus amigos online, até o meu terapeuta, todos me disseram: encontra um novo ambiente. Assim, optei por rescindir o meu contrato, pagar a multa, apagar as minhas contas nas redes sociais e ir embora em paz. Mãos limpas, longe dos trending topics, longe de elogios e críticas falsas. Ninguém sabe que, no dia em que saí, o mundo deixou silenciosamente uma pessoa vazia. A partir deste momento, já não estou definida, nem presa. Só sei que o caminho que temos pela frente é solitário, mas é meu. 1. O quarto do hospital estava tomado por um leve cheiro a desinfetante. Depois de acordar, continuei a verificar o telemóvel, mas durante todo este tempo, ninguém ligou a perguntar por mim. Até o meu agente ligar. Assim que atendi, repreendeu-me. Mateo, estás louco. Caíste do cavalo de propósito para ganhar publicidade. Agora o diretor Martínez quer substituir-te. O que é que queres que eu faça? Fiz uma pausa. Achas que caí de propósito? O cavalo perdeu o controle de repente. Que mais? Não estás chateado porque o Lucas roubou o teu papel principal? A sua voz ainda transbordava de raiva. Não vês? Ambos temos o apelido Rodrigues, e ele é o filho mais velho da família Rodrigues. Quem pensas que és? Eu não disse nada, ouvindo o meu agente continuar: ofendeu a família Rodrigues. A empresa não o vai proteger. Vai ter de se desenrascar sozinho. Era um plano para me deixar de fora. Família Rodrigues, que ironia. Baixei os olhos e disse passado um momento: esqueça, vamos rescindir o contrato. O meu agente zombou: rescindir? Pode pagar a multa. Isso não é da sua conta. Depois de dizer a palavra rescindir, senti uma onda de confiança e desliguei o telefone. Então, encarei o meu telemóvel sem expressão. O meu acidente a cavalo tornou-se realmente trending topic, mas as críticas avassaladoras foram negativas. Não sei se a equipa não quis assumir a responsabilidade, mas ninguém acredita que a minha queda tenha sido um acidente. Os meus pais finalmente ligaram. Antes de atender, ainda tinham um fio de esperança. Até que ouvi as primeiras palavras da minha mãe: Mateo, caíste do cavalo de propósito hoje. Embora a minha esperança estivesse a desaparecer lentamente, ainda sentia um frio no coração. Mãe, a senhora não vai perguntar se estou gravemente ferido? Perguntei. Antes que ela pudesse responder, a voz de um homem de meia idade veio do lado. Se caí de propósito, qual a gravidade? Fê-lo para pressionar a equipa a devolver-lhe o ator principal. Eu ri-me. O meu pai também conhecia a palavra regresso. Eu não disse nada, mas ele ainda tentava dar-me um sermão. Que papel é que queres que a tua família não te possa dar? Por que é que tens de lutar com o Lucas? Não sabes o quanto esse papel significa para ele. Assim, fiquei tão desiludida que nem tive energia para discutir. Eles não sabiam que este papel era a minha última oportunidade de mudar as coisas. Mãe, pai, disse eu, tentando manter a voz calma, cuidem-se. Com isto, desliguei. Provavelmente não perceberam que eu me estava a despedir, então não retornaram a chamada. Lembrava-me de voltar para a família Rodrigues quando tinha 12 anos. O Lucas estava vestido como um pequeno príncipe, e eu tinha a pele escura. Ao entrar pela primeira vez na mansão, os meus olhos encheram-se de inferioridade. Quando o Lucas me tratava docemente por irmão, eu defendia-o instintivamente. Se ele se metesse em problemas, eu levaria a culpa. Mas depois, percebi que os meus pais já me definiam como uma mentirosa crónica, uma pessoa ciumenta e até alguém com mau comportamento. E os meus amigos, por sua vez, tornaram-se amigos do Lucas. Até o Alejandro, o meu noivo, se tornou amigo do Lucas. Na verdade, eu não era uma criança adotada por engano. Sempre fui filho da família Rodrigues. Só que, pouco depois de eu ter nascido, um amigo apresentou o meu pai a uma cartomante que previu que o meu horóscopo iria dar azar à família Rodrigues, e a sua previsão foi bastante convincente. Os negócios da família Rodrigues estavam com problemas naquela altura, e o meu pai acreditou. Seguiram o conselho da cartomante e mandaram-me para o interior. Adotaram também uma criança de um orfanato cujo horóscopo era favorável para a família Rodrigues, Lucas.
Curiosamente, desde que fui mandado embora e o Lucas foi adotado, os negócios da família Rodrigues arrancaram. A minha mãe provavelmente estava relutante em separar-se de mim, da criança que carregou durante 10 meses. Desde que me lembro, vi uma mulher à entrada da aldeia a observar-me de longe. Mas o Lucas já era bebê quando foi trazido para casa. Foi criado pelos meus pais. A cartomante disse que ele era auspicioso, e só a família Rodrigues era auspiciosa. O carinho da minha mãe por ele foi ficando cada vez mais forte. Eu pensava o mesmo. Até o Lucas, com aquela cara de inocente, deitar achas para a fogueira contra os meus pais, eu já não podia ser amiga dele. Eu não gostava dele. Mais tarde, entrei na indústria do entretenimento. Eu queria ser cantora, mas a minha agência disse que eu tinha boa aparência e era adequada para representar, e que podia cantar se quisesse. Desempenhei alguns papéis e fiz sucesso. Pouco tempo depois, Lucas entrou também na indústria do entretenimento. Auto-intitulou-se o filho mais velho da família Rodrigues. Os seus pais disseram que o seu destino estava intimamente ligado à família Rodrigues. Não podia revelar a minha identidade, nem revelar o facto de que o Lucas não era filho biológico deles. Eu não me importava, mas logo a seguir surgiram muitas notícias negativas sobre mim, incluindo alegações de patrocinadores, baixa capacidade de atuação e desrespeito. A minha agência disse que, mesmo que eu fosse popular, era popular, e não se dariam ao trabalho de esclarecer a situação. Com tantas notícias negativas, verdadeiras e falsas, as pessoas só acreditam naquilo que querem ver, independentemente de ser verdade ou não. Não conseguia explicar se ainda estava cheio de ciúmes e ressentimento, mas estava definitivamente exausto. No interminável esgotamento emocional, visitei muitas vezes um terapeuta, incapaz de encontrar o propósito da minha existência. Se não me amava, porque me deu à luz? Se eu não fosse importante, porque é que me aceitou de volta? O médico enfatizou repetidamente que eu precisava de uma mudança de ares. Antes de sair, tinha alguns assuntos para tratar e queria voltar a ver alguém. Os meus ferimentos não eram graves, mas certamente não podia continuar a filmar. É normal que a equipa troque de elenco. Mas desde que fui ao hospital, ninguém me veio ver. O Alejandro contactou-me 2 dias depois, por telefone. Devia estar cansado até de olhar para mim. A voz fria de Alejandro soou: Mateo, sentes-te melhor? Fiz uma pausa, preparando-me mentalmente antes de falar. Irmão Alejandro, podemos encontrar-nos em breve. Desculpa, Mateo, tenho estado ocupado ultimamente, talvez. Antes de ele terminar, ouvi a voz de Lucas: Irmão Alejandro, porque está a visitar o platô. Não sei porquê, mas naquele momento, de repente, tive vontade de rir. Não teve tempo para me encontrar, mas estava livre para visitar o Lucas no set. Irmão Alejandro, vamos terminar o nosso noivado agora. Se a família Rodrigues e a família Garcia precisam de casar, o Lucas também está aberto a isso. Mateo, do que é que estás a falar? Disse, irritado. Eu conto-te quando terminar. Não quis ouvir mais nada e desliguei. Depois disso, contratei uma cuidadora, que cuidou de mim durante alguns dias. O meu pé consegue agora andar normalmente e, desde que não faça exercício extenuante, não há problema. Fui à empresa negociar uma rescisão e usei a maior parte das minhas poupanças para pagar a multa. Talvez percebendo que eu já não tinha valor, a empresa dispensou-me sem hesitações. Quando saí, senti-me limpo. Já tinha discutido com a minha família e, para me convencer, os meus pais bloquearam todos os meus cartões de crédito. Isso foi muito bom, na verdade. Deitei fora o chip que usei durante mais de uma década e cancelei todas as contas públicas de redes sociais registadas com o nome Mateo. Deixei a cidade em paz. Não sabia o dia em que me tinha tornado trending topic, e estavam confusos sobre o paradeiro de Mateo. Repreenderam-me durante anos, mas agora que eu tinha excluído as minhas contas, não tinham a quem recorrer. Só vários meses depois é que voltei a utilizar a internet. 2. Fui para um sítio onde ninguém me conhecia. Era uma aldeia remota e subdesenvolvida. A internet não era muito rápida. Na verdade, já me estava a preparar há algum tempo antes de me mudar. Comprei uma casa aqui, fiz uma remodelação, comprei tudo o que precisava e contratei alguém para me mudar. Os preços das casas aqui são muito baixos. A mudança foi tranquila. Finalmente tive uma vida tranquila. Não houve comoção. Os aldeões tinham curiosidade sobre mim, um forasteiro, mas geralmente ignoravam-me, e eu não gostava de sair. A aldeia é habitada principalmente por idosos e crianças, a maioria das quais não presta atenção às notícias de entretenimento. A minha casa fica numa zona remota da aldeia, por isso poucas pessoas passam por lá durante a semana. Conseguia concentrar-me no meu quintal e em compor músicas. Depois de regressar à família Rodrigues, estudei música durante algum tempo. Dados os recursos financeiros da família Rodrigues, estão dispostos a investir na formação artística dos filhos. Infelizmente, o meu piano foi acidentalmente avariado pelo Lucas há alguns anos, e nunca encontrei outro de que gostasse. Na casa em que vivo agora, há um piano incrustado com um padrão de rosas vermelhas. Mandei fazer à medida em Itália e ficou concluído no início deste ano.
Posso compor e cantar canções aqui impunemente e, de vez em quando, vou ao mercado com as senhoras da aldeia e decoro o meu pequeno quintal. Plantei muitas flores e reservei uma horta para hortícolas. Os moradores que conheço melhor não compreendem. Dizem-me, no dialeto local, que plantar estas coisas é inútil e que prefiro encomendar mais legumes. Limito-me a sorrir e não digo nada. Tenho uma máquina fotográfica e documentei a transformação do meu pequeno quintal. Com esta profunda paz espiritual, sinto uma certa sensação de contentamento e até deixei de tomar medicação. Tenho um calendário em papel em casa, destacando uma página por dia. Há muito tempo que não uso muito o meu novo telemóvel. 3. Depois de cerca de 5 meses assim, criei uma nova conta online. A popularidade online de Mateo está a diminuir. Ocasionalmente, alguém o menciona, mas é inofensivo. Por vezes sou pressionado a ver estes tópicos. Por exemplo, ficam curiosos para saber porque é que Mateo se retirou da indústria do entretenimento e se foi realmente forçado a sair por ter ofendido alguém. Não tenho um ID especial, apenas um nome comum. O meu nome é Wuming. A minha primeira peça foi uma música que toquei e cantei. Escrevi-a há muito tempo e recentemente compus a música. Depois de a gravar, aprendi a editar o vídeo, combinando o áudio e o vídeo, e finalmente juntei tudo numa única peça, que publiquei na minha nova conta. Depois de a publicar, não a gerenciei mais, a conta estava lá para registro. Nunca cantei em público, e a minha voz cantada pode ser bastante diferente da minha voz falada, pelo que não tive de me preocupar com a exposição da minha identidade. Assim, olhei para o meu pátio e simplesmente criei outra conta para partilhar sobre o seu desenvolvimento. As minhas peças cantadas não causaram muito impacto no início, recebendo ocasionalmente algumas centenas de visualizações. Levei vários dias a mexer numa única peça pronta. Não sou muito bom em edição, por isso os meus cortes são bastante rudimentares. Desde que o som e o acompanhamento estejam bons, está tudo bem. Eu não esperava que o meu trabalho se tornasse viral. Quando publiquei o meu terceiro vídeo, um dia apareceram várias mensagens. Os gostos, comentários e republicações subiram para mais de 99. Os comentários na secção de comentários elogiavam a minha voz e a música, e as republicações e mensagens privadas pareceram-me estranhas. Os meus dedos tremeram e vi algumas mensagens privadas de empresas de entretenimento. Perguntavam se tinha contrato com alguma plataforma, se estava interessado em fazer streaming em direto, se a música era a minha obra original e se poderia licenciar ou comprar os direitos de autor. Olhei para elas durante algum tempo e depois desliguei o telemóvel. Não me preocupei mais em clicar nos pontos vermelhos. Eu compreendo o tráfego, se eu não prestar atenção, ele vai acabar por desaparecer. Mas esqueci-me que o trânsito às vezes pode ser irracional. Talvez tenha tido azar antes e agora esteja a compensar. Mas, obviamente, já não preciso dele. Mesmo com as minhas necessidades materiais reduzidas ao mínimo, as minhas poupanças atuais ainda são suficientes para durar muito tempo. Alguém até perguntou em mensagens privadas se eu queria vender a minha conta. Por esta altura, já tinha publicado o meu quinto trabalho e os meus seguidores ultrapassavam os 5 dígitos. Não era muito, na verdade, nem tanto como os meus antigos atas. Mas às vezes pergunto-me se as pessoas que dizem que gostam de mim agora são as mesmas que me criticam. A minha outra conta tem obviamente um tráfego médio, mas ocasionalmente publico vídeos meus a brincar com flores e plantas. Eu gerencio mais esta conta. As pessoas perguntam ocasionalmente que flores estou a cultivar, onde comprei as minhas ferramentas e até me encaminham para links. Respondi assim que vi. Queria filmar uma comparação do antes e depois da renovação do meu quintal, por isso estava a filmar todos os dias e a aprender a editar. Estava tão ocupado que nem tinha tempo para pensar em mais nada. Eu sabia que, depois de quase 6 meses desaparecido sem dizer nada, o pessoal da família Rodrigues iria certamente procurar-me. Mas, aos olhos deles, eu não era assim tão importante, por isso, provavelmente, desistiram quando não me conseguiram encontrar. O Lucas queria tudo da família Rodrigues, por isso estava apenas a ser um bom filho. Não sei onde está o meu telemóvel antigo agora. Acho que o deixei cair acidentalmente durante a limpeza e deitei-o fora depois de ter ficado inutilizável. 4. Pensei que a vida poderia continuar assim durante um bom tempo. Até que um dia, vi um relato familiar nas minhas mensagens privadas. Por esta altura, já tinha voltado a ser amador há quase 8 meses e tinha quase 10 canções no meu currículo. Os meus seguidores na plataforma tinham chegado a centenas de milhares. Eu não fazia ideia do que eles estavam a pensar. As minhas músicas estavam a ser cantadas por muitas pessoas e a minha popularidade estava a crescer. Como as músicas não estavam disponíveis noutras plataformas e eu lancei-as tão rapidamente, algumas pessoas suspeitaram que eu tinha um estúdio a apoiar-me. Não sabiam que, quando eu estava feliz e calmo, o meu impulso criativo surgia. Por vezes, enquanto estava deitado na cama, a inspiração atingia-me e levantava-me e escrevia algumas letras. Vi uma conta oficial nas minhas mensagens privadas nos bastidores. Era da equipa que produziu o programa que eu protagonizava antes de me retirar, a mesma equipa que o Lucas protagoniza atualmente. Queriam comprar os direitos de uma das minhas músicas para a música tema de uma série de TV. Proibida à venda. Mensagem lida, sem resposta.
Um dia depois, a mesma conta voltou a enviar-me uma mensagem, chegando mesmo a informar um preço, nem demasiado alto, nem demasiado baixo, dando-me provavelmente margem para o aumentar. Eu ainda não queria responder. Nos 2 dias seguintes, a mesma conta continuou a enviar-me mensagens, aumentando cada vez mais o preço, mas não me mexi. Ao mesmo tempo, vi outra mensagem privada nos bastidores. Não convencido, cliquei nela e verifiquei o perfil. Era a pessoa real. Era um cantor popular. Já tínhamos trabalhado juntos antes, mas a nossa relação não era boa. Provavelmente tinha um certo preconceito contra mim. Foi frio comigo, tanto abertamente como disfarçadamente. Mas era um tipo talentoso e talvez desprezasse toda a gente. Enviou-me uma mensagem privada a perguntar se todas as minhas músicas eram originais. Ele queria pagar os direitos de autor e cantar uma delas, e também queria que eu lhe compusesse uma. Eu ainda não respondi. A razão era simples, ele não gostava de mim, e eu não gostava dele. Provavelmente porque não tinha lido nem respondido, ele enviou mais mensagens, assim como a equipa. Mais de uma dúzia, as suas palavras pareciam bastante humildes, diferentes das que eu já tinha visto. Mas não me dei ao trabalho de clicar em nenhuma delas. Ele até atualizou um trabalho. 5. Depois de ficar na aldeia por um tempo, ocasionalmente saía para caminhar. A aldeia era habitada principalmente por idosos e crianças, e a maioria dos jovens e de meia idade tinha saído para trabalhar. Ocasionalmente, ia a uma casa e ajudava a mudar coisas de sítio. Hoje, ao passar por uma casa da aldeia, ouvi um choro lá dentro. As pessoas da aldeia não têm o hábito de fechar as portas. Olhei para dentro e vi a Dona Carmen a chorar. Estava sozinha em casa a criar os 2 filhos enquanto o marido trabalhava. Havia uma vizinha por perto, por isso aproximei-me e perguntei, e ela pareceu compreensiva. A filha deles adoeceu na escola há alguns dias e foi internada. Foi-lhe diagnosticada insuficiência renal. A cirurgia custaria pelo menos centenas de milhares de dólares. Como é que a família deles poderia pagar isto? Ela é uma boa aluna. Que pena. Nem vamos falar sobre se a família tem dinheiro. Mesmo que tivesse, não conseguiria necessariamente um rim. Mas sem dinheiro, tudo seria em vão. O casal fez testes de compatibilidade, mas não houve compatibilidade. O seu filho tinha apenas 10 anos, o que não era considerada a idade adequada para a doação. Também havia familiares dispostos a fazer testes de compatibilidade, mas nenhum deles era compatível no momento. Se não conseguissem um transplante, a vida da menina estaria provavelmente arruinada. A Dona Carmen chorou copiosamente, assim como o seu filho ao lado. Mas mesmo que toda a aldeia quisesse, não conseguiriam reunir o dinheiro. Este lugar é tão pobre. A casa em que vivo é uma das poucas da aldeia com ar-condicionado. Provavelmente sou considerado rico agora, aos olhos deles. Fiquei parada à porta durante algum tempo, a pensar no dinheiro que me restava, centenas de milhares. Nunca pensei que teria realmente de me preocupar com dinheiro. De volta à casa, sentei-me numa cadeira e pensei durante muito tempo. Por fim, peguei no telemóvel e respondi à mensagem de Pablo na plataforma. Olá, podemos discutir uma colaboração. Ele não me pediu para compor uma música. Só para me aproveitar. Não sei se esteve colado ao telemóvel o dia todo, mas segundos depois da minha mensagem, respondeu. Olá, Sr. Wuming. Obrigado pela sua resposta. Aqui estão as informações de contacto do meu estúdio. Poderia adicionar-me, por favor? Adicionei o estúdio como amigo e foi aceito logo a seguir. Depois de adicionar as minhas informações de contacto, o Pablo Studio criou rapidamente um grupo de chat, composto principalmente pela equipa e pelo Pablo. Começamos a discutir uma colaboração. Eu sabia o preço de mercado atual para composições musicais e ofereci-lhes aproximadamente o preço de um artista popular. Era um pouco alto, mas eu estava desesperado por dinheiro, por isso, naturalmente, aproveitei a oportunidade. Talvez o Pablo tenha gostado mesmo, por isso não negociou. Claro que não podia revelar a minha identidade e não concordei com nenhum dos pedidos de negociação do Pablo Studio. O cartão utilizado para transferir os fundos era o da Dona Carmen. Os funcionários da aldeia estavam dispostos a cooperar, alegando que se tratava de uma doação de um forasteiro de bom coração. O Pablo Studio provavelmente tinha dúvidas sobre a minha identidade, afinal, a minha relutância em revelar o que quer que fosse fazia-me parecer mais um golpista. Assim, enviaram o depósito inicial. Rapidamente compus a música de acordo com os seus requisitos. O trabalho foi entregue em poucos dias. Provavelmente não esperavam que fosse tão rápido, com medo de que eu tivesse plagiado as letras e as músicas de outra pessoa. Mas o Pablo adorou. Ele gostou muito do que escrevi. Mais tarde, até me adicionou secretamente na sua conta privada, chamando-me sempre de professor. Eu não fazia ideia do que ele estava a fazer. É fácil obter músicas, basta pagar. Não adianta tentar favorecer-me. Embora não precise de muito dinheiro agora, a experiência da Dona Carmen serviu de lembrete. Se o meu equipamento avariar ou eu ficar doente, ainda vou precisar de dinheiro. Mesmo que eu não precise de dinheiro, haverá sempre alguém que precise. Não quero ver alguém a passar necessidades e não ter nenhum.
Veja bem, mesmo nas montanhas remotas, ainda há lugares onde o dinheiro pode ser utilizado. O estúdio do Pablo é bastante rico. São muito generosos com o dinheiro. Há muito tempo que não me enganavam tanto. Quando o Pablo lançava uma música nova, provavelmente sabia que eu só tinha conta numa rede social, por isso publicou-a lá especificamente, marcou-me e pediu-me para fazer uma révia. Cliquei e vi as letras enormes na capa. Letra, Wuming. Música, Wuming. Cantor, Paulo. Parecia estar com medo de que os outros não soubessem que ele era a primeira pessoa online a tentar algo novo. Os internautas estavam surpreendentemente concentrados, metade a elogiar a música, enquanto a outra metade a felicitar o Pablo por ser a primeira pessoa sortuda online a ser favorecida pelo Wuming. Ele pareceu bastante lisonjeado. Ele até postou um estado. Será que ele algum dia conseguirá voltar a sorrir depois de descobrir quem eu sou? Na verdade, várias pessoas enviaram-me mensagens privadas nos bastidores. Depois do Pablo, comecei a contactar outros clientes, e é muito giro estar ligado online. A maioria dos clientes é simpática, e eu posso simplesmente rejeitar os que não o são. Não tenho de me preocupar com os sentimentos de ninguém. Claro que existem alguns comentários maldosos, a internet está sempre cheia de trolls. Pessoas que eu ignorava começaram a causar problemas online, e muitos comentários maldosos inundaram a secção de comentários e as minhas mensagens privadas. Mas a diferença é que parece que tenho uma enorme base de fãs que luta por mim. O Pablo até respondeu diretamente aos meus atas na sua conta principal. Parece ser meu fã. Ele é uma pessoa bastante estranha. Ainda não respondi a nenhum dos seus gostos ou aversões. Um estado emocional mais calmo assenta-me bem. O Lucas está bem. Pensei que o Alejandro ficaria noivo dele depois de eu sair, mas não vi nenhuma notícia concreta online. Não sei se não foi confirmado ou se não foi tornado público, mas estão definitivamente a exagerar. A cirurgia da filha da Dona Carmen foi um sucesso. Ela está de licença da escola para recuperar. Ela tem sorte em ter encontrado um dador de rim. O dinheiro restante no cartão permitirá que a menina recupere bem. A estrada que sai da aldeia é muito difícil de transitar, por isso falei com o chefe da aldeia e doei algum dinheiro para asfaltar. O meu pequeno quintal está finalmente a tomar forma. As flores que plantei estão a florir e as rosas brancas e as rosas estão a subir pela cerca. As crianças da aldeia gostaram muito do meu pequeno quintal. Costumam correr e ficar a olhar para ele. Não são muito barulhentas, por isso deixo-as entrar para brincar. Provavelmente foram todas avisadas pelos pais para não mexerem nas minhas coisas. Porque a aldeia está a passar por obras na estrada. Embora a minha motivação tenha sido egoísta e para minha própria conveniência, é um grande acontecimento para a aldeia, e os habitantes locais são agora muito simpáticos comigo. As crianças estavam bastante reservadas quando chegaram à minha casa, mas aos poucos foram relaxando. O tempo tem estado bom ultimamente, por isso pedi ajuda para tirar o piano, montar um toldo e sentei-me no quintal a tocar. Quando o piano começou a tocar, tudo à minha volta pareceu parar. Estava perdida no meu próprio mundo, com as pontas dos dedos a pressionar as teclas, o som lento, e não conseguia ouvir mais nada. A peça que eu estava a tocar era, na verdade, uma peça introdutória para piano, Wedding in a Dream, que eu adorava há algum tempo. Assim que terminei, ouvi algo atrás de mim. Recentemente, para facilitar a entrada das crianças da aldeia para brincar, tinha deixado a porta do quintal aberta. Então, virei-me e vi um hóspede estranho e indesejado no quintal. Era alto, com um rosto muito bonito, vestido de fato e gravata, com feições delicadas. Parecia mestiço, claramente não era de cá. Este foi o meu primeiro encontro com o Santiago. 8. Mais tarde, pensando melhor, o Santiago disse que me viu sentado ao piano, rodeado de flores, como um príncipe de um conto de fadas. Brinquei que ele parecia mais um príncipe. Agora, sob o meu olhar perplexo, o intruso desculpou-se. Desculpe, fui atraído até aqui pela música de piano. É linda. A sua voz era grave, com um ar gentil e experiente. Lembrei-me da recente menção do chefe da aldeia sobre os investidores virem inspecionar as plantações de chá da aldeia. Essa pessoa devia ser de lá. Eu disse, está bem. A outra pessoa, aparentemente reparando no jovem ouvindo por perto, disse algo surpreendente, posso ficar e ouvir. Talvez porque já há tanto tempo que não via alguém de fora do mundo real, ou talvez porque era simplesmente educado, concordei. Nesse dia, a música de piano ecoou no meu pátio durante muito tempo. Mais tarde, toquei numa nova peça que tinha composto, e a outra pessoa veio perguntar o que era, dizendo que nunca a tinha ouvido antes, mas que era linda. Fiquei em silêncio por um momento e depois disse, ainda não escolhi um nome. Pareceu atordoado por um instante, depois riu-se e começou a elogiar a minha música. Apresentou-se, como eu esperava, alguém de visita para uma inspeção. De acordo com a etiqueta humana, eu também me deveria ter apresentado. Chamem-me Mateo. Todos na aldeia me chamavam assim. Os mais velhos chamavam-me Mateo, e os mais novos chamavam-me irmão Mateo. Pensei que era apenas um encontro comum e que continuaríamos a ser estranhos. Parecia rico ou nobre, e provavelmente não ficaria em tal lugar por muito tempo. Na manhã seguinte, viu à entrada do pátio.
Ainda era cedo. Viu-a carregar o pequeno almoço e disse-me: Mateo, queres tocar piano hoje? Fiquei atordoado por um momento, depois assenti inconscientemente. Era um bom ouvinte, a única pessoa na aldeia com algum conhecimento de teoria musical, e tínhamos muito em comum. As plantações de chá da aldeia tinham sido externalizadas, o que era uma fonte de rendimento, e os residentes estavam muito felizes. Com a construção da estrada, as viagens tornar-se-iam mais convenientes e a economia também melhoraria. 9. Por alguma razão desconhecida, Santiago ficou aqui. Não vivia na aldeia, mas sim num hotel na cidade do condado, onde o ambiente era bastante comum. Não sei o que mais estava a fazer, mas vinha ver-me quase todos os dias. Depois de me visitar algumas vezes, o Santiago deve ter-me ouvido cantar. Parecia gostar muito das minhas músicas, e várias vezes quis partilhar o perfil do Umin com ele para que as pudesse ouvir sozinho. Há tanto tempo que não interagia com alguém assim, e estava um pouco resistente, mas ele era muito comedido nas suas palavras e ações. Hesitei por um momento, e depois ele tornou-se naturalmente meu amigo. Durante quase um ano, a minha vida foi preenchida apenas com música e o meu pequeno pátio. A aparição de Santiago foi abrupta, mas carregava uma presença subtil e poderosa. Não sei se o Santiago sabia quem eu era. Muitas pessoas online estavam a tentar descobrir a identidade de Umin. Se estivesse disposto a investigar, poderia até descobrir mais sobre o passado de Mateo. Em maio, uma chuva torrencial, incrivelmente forte, prendeu Santiago em minha casa. Eu e ele encostámos-nos à porta, observando a chuva. A chuva era forte, como uma cascata, e o seu carro estava a ser derrubado lá fora. A previsão do tempo no meu telemóvel indicava chuvas torrenciais. Passado um bocado, suspirei: que tal ficar em minha casa esta noite? Santiago virou-se para me olhar. Está bem? Vai ser muito incómodo para si. Senti uma ponta de expectativa no seu tom, ele poderia estar interessado na minha casa há algum tempo. Levei para cima para escolher um quarto. Olhou em redor e finalmente decidiu-se pelo quarto de hóspedes ao lado do meu. 10. Cozinhamos o jantar juntos novamente. Não parecia um cozinheiro, mas era surpreendentemente habilidoso. Isso fez com que os meus bluffs habituais parecessem demasiado óbvios. A chuva forte não me faz bem nem ao meu quintal. Tendo deixado de tomar medicação durante tanto tempo, as minhas emoções ocasionalmente dominam-me, derrubando as flores que desabrocham lá fora. Sentei-me na janela saliente, observando a chuva a cair lá fora, com os olhos vazios, como se estivessem bloqueados por alguma coisa. Não sei em que estado me encontrava, mas, por momentos, senti-me como se estivesse desligada do mundo. De repente, uma voz ao meu ouvido tornou-se mais clara. Virei-me e vi Santiago entrar no meu quarto, a dada altura. A luz exterior inundou o meu quarto escuro. Ele desculpou-se educadamente: desculpe. Bati durante muito tempo e não ouvi responder, por isso entrei por iniciativa própria. Não disse nada, mas os meus olhos seguiram a sua figura. Santiago segurava uma chávena de água quente. Colocou-a sobre a minha secretária e aproximou-se lentamente. Eu não queria falar com ninguém naquele momento. É melhor ele sair e fechar a porta atrás de mim. Mas Santiago fez algo inesperado. Colocou a mão na minha cabeça, moveu-a e esfregou-a. Eu não sabia o que ele estava a fazer. Então, encostou a minha cabeça contra ele. A minha testa encostou-se à sua cintura e pude sentir as pontas dos seus dedos a tocarem no meu rosto lentamente, a fricção suave dos seus dedos trazendo um calor palpável à minha pele. Era alto, meia cabeça mais alto do que eu, e provavelmente estava em grande forma devido a anos de exercício. Nesse momento, como se estivesse inspirada, olhei para ele. Baixou também a cabeça, com o olhar fixo no meu rosto. O quarto estava escuro, mas os nossos olhares cruzaram-se. Algumas pessoas têm os olhos naturalmente cheios de emoção. Depois de uma longa pausa, as minhas cordas vocais pareceram finalmente voltar ao ritmo normal. Perguntei: Santiago, gosta de homens? Ele riu-se baixinho: não, eu gosto de ti. 11. Lembrei-me do meu noivado anterior com o Alejandro. Porque aceitariam que ele estivesse com um homem? Era simples, Alejandro era um filho legítimo, com um meio-irmão que já era casado e tinha filhos. Trazê-lo de volta em criança era um pretexto para o casamento, a família Garcia não se importava se ele gostava de homens ou de mulheres. Lembrei-me que o Santiago era filho único. Conhecemo-nos há menos de um mês, lembrei-lhe. Ele disse: por vezes, o amor não exige tais condições. Sou uma adulta que compreende os meus sentimentos e sabe o que estou a dizer. Não respondi. Mas lembrei-lhe que estava doente. Ele não se foi embora. Depois da tempestade daquele dia, parecia ter encontrado um motivo melhor para ficar. Deixava sempre uma muda de roupa e artigos de higiene pessoal no carro para pernoitar. Eu não o compreendia. Ele não trabalhava. 12. Mas o Santiago é muito boa pessoa. Não só percebe um pouco de música, como também é muito melhor na filmagem e na edição do que eu. Fica naturalmente ao meu lado, sem se envergonhar de qualquer prestígio. Depois da chuva intensa, muitas das flores do jardim transformaram-se em fertilizante.
O Santiago não parece deslocado quando faz jardinagem. Não usa fato o tempo todo, quando se veste de forma mais casual, parece mais jovem, um pouco como alguém que acabou de entrar no mercado de trabalho. Por causa do Santiago, muitas pessoas notaram uma mudança no estilo dos vídeos de canto que publiquei, pelo menos, estão muito mais elegantes. Brincaram que podia ter mudado de equipa. No entanto, após a mudança de estilo, a secção de comentários parece ter recebido muitos comentários positivos. Parecem ter alguns problemas com o meu estilo de edição original. Humano de mau gosto. 13. A conta que capturou o pequeno quintal tornou-se viral sem aviso. Não sei se foi porque a minha mão ficou presa na fotografia nesse dia ou se foi simplesmente porque a paisagem do quintal era realmente bonita na altura. Na filmagem, viram o piano que eu tinha levado para o quintal. Estava a experimentar uma nova peça, tocando durante algum tempo, parando e recomeçando, pensando na melodia. Santiago estava a filmar o quintal e editou o vídeo mais tarde. Achei que ficou bom, por isso publiquei. Alguém queria pagar um preço elevado pelas minhas plantas envasadas. Alguém com conhecimento percebeu que eram raras e difíceis de cultivar. Não as queria vender, mas o preço era muito elevado, por isso vendi algumas e pedi emprestado o cartão do Banco do Santiago. Não quero usar o meu próprio cartão agora. Ele tem ajudado bastante, por isso vou considerar como o salário dele. Santiago mexeu no cartão bancário na mão, com os olhos semicerrados. Está a planear manter-me? Respondi honestamente, não tenho dinheiro para isso. Ele riu-se, pode, sou muito forreta. Não respondi. Disseram que gostaram de ver as minhas mãos nas fotos, por isso Santiago ajudou a tirar algumas. Tenho opiniões diferentes em relação às duas contas. Não me importo com a conta do canto, desde que publique os meus trabalhos básicos. Respondo com todo o gosto a alguns comentários sobre a conta do estaleiro. Gostaram da forma como decorei o meu pátio, é de bom gosto. 14. Passar tempo com Santiago é bastante agradável. Ocasionalmente, precisa de viajar em trabalho, provavelmente para a empresa, mas, de resto, fica comigo. Não sei por quanto tempo ele ficará. A estrada da aldeia foi reparada, uma estrada de cimento. É verdade que o dinheiro faz girar o mundo. Com o dinheiro disponível, o projeto é concluído rapidamente. Com um acesso mais fácil, a atividade económica externa pode fluir. Reparei que o chefe da aldeia está radiante ultimamente, pergunto-me que boas notícias estão a acontecer. O Santiago esteve ausente nos últimos dias, por isso pedi-lhe que me trouxesse uma chávena de chá com leite quando regressasse. Há séculos que não o tomava e estou um pouco nostálgico. 15. Mas recentemente, ouvi dos residentes que alguém de fora estava a filmar imagens promocionais para este projeto, e várias aldeias próximas também o estão a fazer. Não o veio a sério. Até que um dia, ao regressar do mercado ao meio-dia, vi um grupo reunido em frente à minha casa. Pareciam querer entrar, mas os funcionários da aldeia estavam a dificultar. Este senhor está a recuperar aqui conosco e não gosta de conhecer estranhos. De certa forma, eu era de facto um homem rico na aldeia, tendo doado muito dinheiro, pelo que merecia o carinho que recebi. Estava lá bastante gente, e não olhei com atenção. Mas, à medida que me aproximava, fui identificando as pessoas e parei no mesmo instante. Vários rostos familiares. No meio da multidão, avistei as câmaras, os olhares surpreendidos e vários ex-colegas. Na multidão, vi Lucas, a sua expressão uma mistura complexa de choque e outras coisas. Havia também Pablo e duas celebridades de primeira linha, homens e mulheres. A minha antiga fama era, bem, notória, e deviam ter ouvido falar dela. Provavelmente estavam ali a filmar material para um programa de variedades. Quando comparei isto com as filmagens que os habitantes locais tinham mencionado, compreendi. Parecia mesmo que o tempo tinha sido deitado para fora. Olhando para trás, a única coisa que não tinha previsto naquele dia era que não estavam apenas a filmar um programa de variedades, estavam a transmitir tudo ao vivo. Assim, no momento em que apareci diante das câmaras, as centenas de milhares de espectadores na sala de transmissão em direto também me viram. 16. Aproximei-me sob o olhar de todos, com a expressão calma. O chefe da aldeia parecia ainda envergonhado. Mateo, aqui é a equipa de produção que vem à nossa aldeia para filmar. Viram o teu belo quintal e querem entrar e espreitar. Tu. Chefe da aldeia, disse eu secamente, discordo. Depois de dizer isto, peguei na minha chave e tentei abrir a porta. Lucas falou de repente, irmão Mateo, quanto tempo sem te ver. As pessoas presentes foram subitamente despertadas dos seus sonhos após ouvirem as suas palavras. Irmão Mateo, onde esteve todo este tempo? Estavam todos tão preocupados consigo. Por que é que se foi embora sem dizer uma palavra? Quero cumprimentar todos os que estão em frente às câmaras agora. Sentiram muito a sua falta. O Lucas andava assim há tanto tempo que achou que ainda poderia usar este pequeno truque para me convencer. Olhei para a câmara, está a transmitir ao vivo. Nesse momento, todos na sala ficaram em silêncio. Há muito tempo que não me deparava com este tipo de situações, mas não era nada demais. Conseguia imaginar o que o público estava a pensar. Provavelmente estavam a perguntar-se se eu tinha novos patrocinadores,
e foi por isso que apareci de repente num programa de variedades para me maquilhar e começar do zero. Eu estava com preguiça de lidar com isso. Eu disse, desculpem, não conheço nenhum de vós muito bem, por isso não vou ficar com eles. Depois abri e fechei a porta, tranquei-os do lado de fora e voltei para dentro. Eu não me importava com quem eles eram. 17. Como eu esperava, num ano, a indústria do entretenimento tinha-se esquecido de mim. Mas, da noite para o dia, todos voltavam a falar de mim. O programa de variedades do Lucas era um programa de assistência social, com vários nomes famosos, e tinha bastante tráfego. A minha aparição lembrou-lhes quem era Mattel e o que ele tinha feito. A internet não tem memória, essa é uma premissa. É pena que, apesar das queixas, não consigam encontrar uma única conta minha. À noite, vi a equipa de produção a rondar o meu quintal novamente e não pude deixar de franzir o sobrolho. Provavelmente viram o trânsito e queriam lucrar com a minha reputação precária. Pediram aos funcionários da aldeia que me contactassem, dizendo que queriam uma entrevista. Recusei. Sem empresa, sem contratos, este tipo de vida é viciante. Recentemente, adotei um gatinho, um laranjinha, a que chamei Orange. Costuma correr pelo quintal, mas é bastante sensato. Sabe que não deve tocar nas minhas flores e mantém-se longe de plantas que lhe fazem mal. Por causa do gato, as minhas despesas aumentaram um pouco. Eu estava à procura de Orange no quintal para o alimentar. Irmão Mateo, ouvi a voz de Lucas. Através da minha porta, vi o meu suposto irmão mais novo, que na verdade era apenas alguns dias mais novo do que eu. Olhámo-nos através da porta oca, com uma presunção e um desprezo no olhar que ele próprio nem se apercebia. Antes dos 12 anos, era como se as nossas vidas se tivessem invertido. Depois disso, foi como se estivéssemos sempre num grupo de comparação. Como criança que compreendia claramente a identidade dos meus pais, sofri com a sua negligência e favoritismo. Naturalmente, odiava o Lucas, mas sabia que a minha dor não era apenas causada por ele. Num ano, tinha-me conformado com os últimos 20 e tal anos. Lucas, o que se passa? Eu não o queria deixar entrar. Ele disse, por que é que simplesmente apagou as suas contas nas redes sociais e desapareceu? Ainda tem tantas pessoas que gostam de si. Não pensou nelas. A indústria do entretenimento é um lugar tão estranho. Mesmo quando a maioria das pessoas me critica, ainda há uma pequena minoria que me apoia. Mas há tantas pessoas na indústria do entretenimento. Eu não importo. Terão alguém de quem gostem mais? Olhei para o Lucas e perguntei, por que é que estás a perguntar isso? Ao longo dos anos, sofri muito nas mãos do Lucas. Por isso, quando ele ficou ali, sem mencionar os meus pais ou a família Rodrigues, eu sabia que algo estava errado. Sem reparar no cálculo nos seus próprios olhos, continuou, irmão Mateo, acho que não precisa de ser tão impulsivo. Ainda há muitas pessoas que se preocupam consigo. Interrompi-o, porque, também te importas comigo? Fez uma pausa, instintivamente, disse, claro. Torci os lábios para ele, nesse caso, fala-me dos teus pais. Estão bem? Estás a cuidar bem deles, irmão? Enquanto falava, vi um lampejo de surpresa nos olhos do Lucas. 18. Quando o Lucas se virou em pânico e pediu a alguém para parar de gravar, eu soube que estava certa. Essa tática dele sempre resultou. Nunca falava sobre a família Rodrigues em público. Mesmo quando não estávamos a ser filmados, tinha preguiça de discutir isso com ele. Além disso, os meus pais não me deixavam revelar a identidade do Lucas nem a sua relação com eles, por isso, naturalmente, não toquei no assunto. Mas este ano tem sido tão confortável. Sinto-me tão abençoada por não ter de ler a expressão facial das pessoas ou adivinhar o que estão a pensar. O Lucas estava tão perturbado, provavelmente porque estava ansioso. Ainda estava a filmar um programa de variedades. Com a sua popularidade atual, provavelmente tinha o seu próprio fotógrafo. Para um programa de variedades ao vivo, as pessoas seguiriam naturalmente o tempo todo. Eu estava dentro da porta, por isso não conseguia ver bem de fora. Alguém devia estar a esconder-se atrás dele. Ainda estava em direto. Ele achou que eu estava confiante de que não iria mencionar a família Rodrigues, mas não quero ser mais um bom filho. Depois de um ano sem contacto, a percepção que têm de mim ainda está presa no passado. Só posso ser feliz não me importando com a vida dos outros. Nem precisava de apontar a identidade do Lucas. Se o que eu acabei de dizer vazasse, as pessoas iriam cavar o abismo entre os meus recursos e os do Lucas, quantos filhos família Rodrigues teve, e, finalmente, a identidade do Lucas. Eu não lhe queria prestar atenção, ele próprio causou isso. Olhando para o Lucas lá fora, ri-me, ainda alguém nos está a filmar. Estás a fazer isso outra vez. És tão adulto, porque é que ainda és tão infantil, irmão? Tive de usar o termo, irmão, para o enojar. Virou-se e encarou-me, mas não vi nenhuma ameaça. 19. Os problemas do Lucas estavam a chegar até ele. Os meus problemas também estavam a chegar até mim. Na manhã seguinte, vi Alejandro, empoeirado e exausto, parado à porta, e fiquei em silêncio.
A minha laranja estava lá dentro, a brincar com a cauda, tão tola e adorável, incapaz até de guardar a casa, e um estranho estava parado à porta. Mateo, disse primeiro, já não nos vemos há algum tempo. Olhei para ele e respondi, já não nos vemos há algum tempo. Posso entrar? Perguntou. Eu disse calmamente, desculpe, não sou muito bem-vindo. O rosto abatido de Alejandro era genuíno. Eu sabia que tinha sido difícil chegar até ali, mas o que é que isso tinha a ver comigo? Ele disse, Mateo, liguei-te muitas vezes este ano e procurei-te muitas vezes. O teu tio e a tua tia também estão preocupados contigo. Interrompi-o, eles estão preocupados comigo. Então, chamaste a polícia. Alguém que está desaparecido há um ano não é suficiente para chamar a polícia. Alejandro engasgou-se. Claro que sei o motivo. Os meus pais estavam preocupados que, se chamassem a polícia, a minha identidade fosse exposta. Os mexericos sobre famílias ricas às vezes chamam mais a atenção do que os mexericos sobre celebridades. Ou talvez, aos olhos deles, o meu desaparecimento de um ano tenha sido apenas uma manobra. Olha, finalmente viram-me. Alejandro abriu a boca e, após uma pausa, disse, Mateo, volta comigo. Irmão Alejandro, esqueça, disse eu. Não há mais nada entre nós. Mateo, não podes simplesmente romper o noivado com uma simples palavra, disse Alejandro, dando um passo em frente. Sabes, eu trato o Lucas como um irmão mais novo. Conhecemos-nos desde crianças. Tu e ele são diferentes. Baixei-me e peguei na laranja, depois olhei para o Alejandro e suspirei. Irmão Alejandro, estou apenas a viver na aldeia, não offline. Sabe o quão populares você e o Lucas são online. Independentemente de Alejandro e Lucas estarem ou não envolvidos romanticamente, ele tinha permitido que o outro ultrapassasse os limites. Mesmo alguém tão indiferente como eu sabia o quanto havia burburinho online sobre a união de dois filhos ricos, Alejandro e Lucas. Alejandro, o que estás aqui a fazer? Gritou outra voz. Viu Lucas a aproximar-se. A equipa deles ainda estava a filmar, por isso é claro que ainda estavam lá. Eu não queria mesmo ver essas pessoas. Era uma visão estranha tão cedo de manhã. Não tinha visto ninguém perto do Lucas hoje. Mateo, precisas mesmo que os teus pais te venham buscar pessoalmente antes de estares disposto a voltar para casa. Estendi a mão para acariciar o gatinho nos meus braços, depois olhei para cima, mas o meu olhar parou de repente, passando por eles e atravessando a rua. Ouviram também o barulho de um carro e viraram-se para ver um Porsche estacionado não muito longe. Depois, outro homem, parecendo exausto, saiu. Quando vi o Santiago, achei que ele era um espetáculo para se ver. Era a pessoa mais agradável que eu tinha visto nos últimos dias. Tão bonito. Ele veio direito a mim. Mesmo eu estando mesmo em frente à porta, Santiago pegou naturalmente nas chaves e abriu a porta sozinho. Havia algo de ostensivo nos seus movimentos suaves. Dei-lhe a chave porque às vezes vinha quando eu ainda estava a dormir ou no escritório, sem olhar para o telemóvel. Depois de abrir a porta, fechou-a antes que alguém de fora pudesse reagir. Ele até me abraçou. Cheirava a sabonete líquido, como se tivesse acabado de tomar banho. Ele disse, é muito cedo. A loja de chá com leite está fechada. Vou pedir a alguém para te trazer esta tarde. Ah. Mateo, quem é ele? Perguntou Alejandro após um momento de silêncio. O nosso noivado ainda não terminou oficialmente. Estás a viver com outro homem. Eu disse, tenho a certeza de que te contei sobre o término. Elevou um pouco a voz, mas eu não concordei. Quando é que aceitei terminar contigo? O Lucas, que estava ao meu lado, empalideceu um pouco ao ouvir isto. Alejandro pareceu um pouco ansioso. Ele disse, Mateo, volta comigo. Podemos falar sobre isso. Ele talvez tivesse finalmente percebido que eu já não era a pessoa com quem ele se podia sentir confortável num lar estranho. Ele é um filho legítimo, e eu sou como a sua filha biológica. Quando nos conhecemos, sentíamos-nos como se estivéssemos aconchegados em busca de calor. Eu tinha alguns sentimentos por ele, mas os casamentos entre famílias ricas por vezes não priorizam a ligação emocional, por isso não havia uma relação romântica entre nós. Eu costumava achar que ele se sentia pelo menos um pouco atraído por mim. Mas depois percebi que se tinha sentido atraído pela aura de Lucas. O Lucas era um jovem deslumbrante desde a infância. Todos na indústria sabiam que ele era filho legítimo, enquanto o meu estatuto não era claro. Mas ele sabia que eu era filho biológico da família Rodrigues. É que ele está tão em conflito com toda a gente. Nesse momento, vi alguém a sair do canto carregando equipamento fotográfico. O fotógrafo sentiu-se um pouco culpado ao ver isto. Lucas claramente não estava à espera disto. Quando é que chegaste aqui? Começaste a transmissão ao vivo. O fotógrafo assentiu. Claramente, Lucas tinha entrado sorrateiramente, e a equipa de produção não sabia. Assim, começaram a transmissão em direto para o procurar, na esperança de captar os holofotes. E agora, provavelmente capturaram. O Santiago estava à minha frente, e eu não me dei ao trabalho de entrar. Puxei o Santiago e o gato de volta para dentro. Esta é uma residência particular,
pelo que não conseguiram invadir. Mas a equipa do programa atrapalhou a minha vida, por isso tive de pedir ao chefe da aldeia para os avisar para não se aproximarem mais daqui. 21. O Santiago voltou um pouco mais cedo do que o previsto e eu perguntei-lhe sobre isso. Ele disse, vi algo online e corri para te ver. Fiquei em silêncio por um momento e depois disse, sabes quem eu sou, não sabes? Sim. Não reagiu de nenhuma maneira específica. Pensei nisso e não foi surpresa que ele me conhecesse apenas online. O Santiago via-me com frequência e até conseguiu um emprego a tempo parcial a filmar e editar vídeos para mim. Ele sabia o meu nome e o que eu costumava fazer, por isso não foi surpresa. Eu não sabia o que dizer, por isso perguntei-lhe, ainda me estás a lamber? Ele riu-se, sabes que sou um lambedor. É rico, eu sei, e tem todos os homens e mulheres que quer. Talvez seja apenas uma novidade agora, talvez ele nunca tenha conhecido ninguém como eu antes. O amor é uma coisa tão estranha. Diz que não existe, mas parece existir. Diz que existe, mas parece que está quase. Santiago estendeu a mão e tocou-me na cabeça. Está tudo bem, ainda falta muito. 22. Uma das minhas contas de internet foi perdida. A conta do meu amigo de infância no pátio é bastante popular atualmente. Foi divulgada uma gravação da sua transmissão em direto, e descobriram que o pátio onde moro agora é muito parecido com os vídeos publicados na conta. Alguém até desenterrou os meus dados de conta antigos, e um número enorme de pessoas inundou a minha conta, perguntando se a pessoa por trás dela era o Mateo. Eu não respondi. Eu não atualizei mais. Foi aborrecido. A minha morada já estava exposta, e algumas pessoas já ameaçavam entrar e revelar quem estava por trás da conta. O Santiago perguntou-me se eu queria mudar-me. Disse que tinha uma casa com quintal onde podia fazer o que quisesse e que havia segurança, por isso ninguém me incomodava. Eu poderia pedir aos moradores da aldeia para cuidarem do quintal aqui. Perguntei-lhe, quanto é o aluguer? Ele riu-se, negociar dinheiro com um puxa-saco. Fiquei em silêncio por um momento e depois perguntei, isso conta como patrocina? Ele disse, dando-me um rosto. Santiago foi muito simpático. Enquanto me mudava, encontrei o Pablo, com um olhar furtivo, à porta. Quando me viu, deixou de se esconder. Ouvi dizer que tinham terminado de gravar, mas o que significava se não iam embora? Eu não pretendia responder, mas o tipo chamou-me timidamente, Mateo. O que está a acontecer? O portão do quintal estava aberto há 2 dias, Santiago tinha chamado alguém para vir à mudança. O Pablo olhou para mim com uma expressão complicada, tenho uma coisa para te perguntar. Sim. Não era muito paciente. Ele era muito estranho. Costumava olhar para mim com olhos que não eram olhos e nariz que não era nariz, mas agora parecia que eu tinha uma segunda personalidade, e ele era bastante humilde. Conhece um cantor chamado Wuming? Eu não o conheço. Quando estava prestes a sair, o Pablo ficou ansioso e agarrou-me. Ele é muito popular online. Como é que não o podes conhecer? Eu pedi-lhe para compor-me música para mim antes, e o endereço IP da sua conta está aqui. Perguntei aos habitantes locais, e tu és o único que toca música regularmente. Não conheces outros cantores? Foi ao programa de variedades só para encontrar essa pessoa. Ele disse francamente, na verdade, não. Só passei por lá para o ver. Lembrei-me das mensagens anteriores do WeChat. O Pablo ia perguntando se nos poderíamos encontrar pessoalmente. Não mantenho muito contacto através do WeChat ultimamente, apenas com alguns clientes e com o Santiago. Lembro-me que não respondi. Esqueci-me. Não era uma pessoa importante, e não era um assunto importante. Eu disse-lhe, não conheço nenhum cantor. Perguntou à pessoa errada. Constrangedoramente, depois de dizer isto, os carregadores saíram carregando o meu piano. Por algum motivo, os olhos de Pablo estavam fixos no meu piano. O funcionário colocou o piano de lado. Pablo, aparentemente possuído pela sua mão grotesca, de repente premiu algumas teclas do meu piano enquanto eu não estava a prestar atenção. O som do piano soou e os olhos de Pablo arregalaram-se de repente. Então, o seu olhar desviou-se do piano para o meu rosto. Pareceu aperceber-se de algo de repente, mas também estava relutante em acreditar. Finalmente, permaneceu uma expressão complexa. Ele estava doente. Assim, observei-o tirar o telemóvel do bolso e, mesmo à minha frente, a tocar-lhe. No instante seguinte, o meu telemóvel vibrou. Não gosto de definir sons, mas a vibração foi bastante elevada. O ecrã indicou uma chamada do Pablo pelo WeChat. Fiquei em silêncio, e o Pablo também viu claramente. A sua visão do mundo pareceu ruir. Permaneci calmo enquanto orientava os trabalhadores para moverem as coisas. 23. O Pablo até parecia que ia chorar. Não sei como é que um homem adulto como ele podia ser tão pretensioso. Estava parado à minha porta com os olhos vermelhos. Qualquer pessoa que não soubesse pensaria que ele tinha feito alguma coisa. Questionou-me, como pode ser anónimo? Não era ator antes. O que é que isso tem a ver contigo? Pablo.
É tão bom não ligar à vida dos outros. Continuei a mover-me metodicamente. Pablo pareceu prestes a dizer algo, mas acabou por guardá-lo para si. Mudar-me para a casa do Santiago com o meu gato é realmente incrível. A Josi estava tão entusiasmada, como se fosse a dona do mundo. O quintal não me parecia algo que eu pudesse gerir sozinha. Havia uma empregada doméstica e um jardineiro. O Santiago disse que eu poderia orientá-los para decorar o quintal. Talvez sabendo que gosto de estar sozinho, deixavam-me muitas vezes sozinho. Depois de a conta Little Courtyard ter sido silenciada, os seus seguidores finalmente repararam e inundaram a internet com a informação, desmascarando por completo a identidade da conta. Muitos deles não se importavam com quem era Mateo. Alguns até começaram a defender-me, dizendo como é que alguém que passou um ano e tanto esforço a decorar um pequeno pátio poderia ser como descrito online. Algumas pessoas estão a começar a perceber que as informações negativas sobre mim não eram realmente sólidas. Agora parece mais um bombardeamento premeditado. A internet é assim, há sempre pessoas que seguem a multidão e há sempre uma segunda opinião. Além disso, a identidade de Lucas está a ser exposta. Quem mais me criticou inicialmente foram os seus fãs, e agora a família Rodrigues e família Garcia estão a impulsionar os trending topics. Em primeiro lugar, é a identidade do Lucas e, em segundo lugar, a relação do Alejandro comigo e com o Lucas. Família Garcia também foi afetada. Por causa da opinião pública, se realmente sou da família Rodrigues, qual o motivo do meu tratamento anterior? Se eu sou mesmo irmão do Lucas e o Alejandro é o meu noivo, então o que são ele e o Lucas? Logicamente, família Rodrigues e família Garcia eram perfeitamente capazes de abafar o assunto, ou pelo menos evitar que este atingisse um ponto crítico tão rapidamente. Mas a realidade é que, pouco depois de me ter mudado, apareceu uma enxurrada de relatos online sobre a identidade de Lucas. O facto de ele ser adotado e eu ser o filho biológico já não era segredo. Os internautas ficaram inicialmente surpreendidos, depois em silêncio, antes de finalmente dizerem um 6 coletivo à família rica. A pessoa que deu a notícia estava claramente do meu lado, descrevendo com eloquência a natureza trágica da minha infância em centenas de palavras. Achei a escrita boa, mas um pouco exagerada. Só posso dizer que a pessoa por trás disto é incrivelmente poderosa. Coisas que nunca tinha testemunhado, ou sequer conhecido, foram trazidas à tona. Por algum motivo, Santiago ainda não ia trabalhar com frequência, trabalhava principalmente em casa. Então ele falou comigo. Desviei o olhar do telemóvel e olhei para o Santiago, que não estava longe. Fizeste isso. Não viu o meu ecrã, mas sabia do que eu estava a falar e não negou. Ele disse, sei apenas tu mesmo. 24. Os meus escândalos passados parecem estar gradualmente a ser trazidos à tona e esclarecidos. As pessoas que costumavam criticar-me implacavelmente parecem ter desaparecido de repente. Alguns estão a manifestar-se a meu favor, enquanto outros continuam a usar a bandeira do capitalismo, alegando que o meu branqueamento é uma manobra do capitalismo e que estou prestes a regressar. Claro que Santiago tem bastante capital. O clímax da opinião pública começou provavelmente quando a conta principal do Pablo interveio para criticar uma conta de marketing em meu nome. Os seus fãs e internautas ficaram atónitos, perguntando se era ele e se a sua conta tinha sido pirateada. Porque todos acreditavam que ele me odiava. Não sei o que se passa com o Pablo, mas está a usar a sua conta principal para enlouquecer, afirmando ser meu fã. De facto, havia um termo de pesquisa em alta chamado Regresso do Mateo. Dei uma vista de olhos, mas ignorei. Os meus pais ainda vieram à minha casa. De alguma forma, conseguiram o meu número de telefone e ligaram. Pensei um pouco, mas finalmente atendi. Assim que a chamada foi completada, a voz da minha mãe fez-se ouvir, Mateo, és tu? Eu assenti. A voz da minha mãe estava carregada de lágrimas, Mateo, por que é que não contactas connosco há tanto tempo? Tenho tantas saudades. Mãe, se não me encontrares, chama a polícia. Eles podem encontrar-me. Talvez repreendida pelas minhas palavras, a minha mãe ficou em silêncio por um momento. Perguntei-lhe, o que há de errado consigo? Passado um bocado, a sua voz voltou, hesitante, Mateo, espalhaste toda esta informação online. Não. Nesse momento, a voz de Lucas veio do outro lado da linha, como pode não ser ele? Se ele não tivesse dito aquelas coisas na transmissão em direto, como é que alguém poderia saber? Eu ri-me, Lucas, não vieste aqui sozinho. Quem diria que eras tão tolo ao ponto de liderar uma transmissão em direto? O que é que estás a pensar? Achas que ninguém consegue ver? Seu idiota. O que os internautas disseram era verdade. Só falando em voz alta o coração se torna puro. As palavras da minha mãe soaram de partir o coração, Mateo, de que adianta se a família Rodrigues sofrer? Sabes exatamente o que o Lucas significa para ela. Eu não sabia o que dizer, por isso só consegui dizer, mas também não me vai fazer mal. Se não concorda, não adianta dizer nada. Queriam encontrar-me, mas recusei, desliguei o telefone e bloqueei-os. 25. Na casa do Santiago, redescobri o meu amor por mexer no meu jardim, mas a casa dele já era linda, por isso qualquer coisa que fizesse seria apenas a cereja no topo do bolo.
O meu ânimo não estava lá muito bom, por isso voltei a cantar. A minha inspiração para compor parece estar diferente ultimamente, até que vi um comentário. As músicas dos Wooming estão tão giras ultimamente, estão apaixonados. Que raio de disparate é este? Ignorei o comentário, mas o Santiago estava a ler os meus comentários com mais seriedade do que eu. Leu os comentários com um sorriso nos olhos. 26. O Pablo estava realmente doente e veio ter comigo novamente para escrever uma canção. Perguntou se nos poderíamos encontrar pessoalmente agora. Claro que não. Ele sabia obviamente escrever, mas insistiu em cantar a minha canção. Devia estar gravemente doente. Mas ele ofereceu um bom salário, por isso aceitei. Ele queria uma canção de amor, por isso escrevi-a. Mas perguntou se podíamos cantar um dueto. Pensei nisso durante muito tempo e, finalmente, o Pablo convenceu-me com o seu poder financeiro. Santiago disse ainda que o dinheiro ainda precisa de ser conquistado. Quando cheguei ao estúdio de gravação do Pablo, todos se arregalaram os olhos. Só que o Pablo foi mais comedido desta vez e convidou-me a entrar. Quando comecei a gravar, todos no estúdio do Pablo ficaram novamente perplexos, tentando até perceber o que se passava com os ouvidos. Foi como se estivessem a reconhecer a minha voz pela primeira vez. Após a sessão de gravação, o Pablo perguntou-me, Mateo, por que é que te tornaste ator? Se fosses cantor, talvez. Não consegui responder porquê. Só posso dizer que cada passo foi uma série de reviravoltas. Entregou-me um cartão de visita. Se está a pensar voltar, considere primeiro o meu estúdio. Prometo oferecer-lhe um tratamento melhor do que qualquer outra empresa. Não recusei de imediato, mas depois de pegar no cartão, não tencionava responder. Quando a nova música do Pablo foi lançada, tornou-se trending topic porque foi a primeira pessoa a cantar um dueto com Wooming. Os seus fãs acharam que ele tinha ganho por uma margem considerável. Graças a ele, vários clientes enviaram convites para cantar duetos. Recusei. 27. A internet fez com que as pessoas perdessem os seus pseudónimos. Fui fotografado no estúdio do Pablo, e o pseudónimo Wooming perdeu a sua última camada de verniz. Mas, nessa altura, a minha conta já tinha dezenas de milhões de seguidores. Não importa o tamanho da população da internet, é inevitável que não haja os meus antigos haters entre eles. Quando o meu pseudónimo foi exposto, todos se calaram. Comparando com a conta no pequeno pátio, pareciam hesitantes em manifestar-se. Quero dizer alguma coisa, mas tenho medo que ele pare de atualizar sem dizer nada. Peço desculpa pela minha arrogância passada. Sinto muito, senhor Wooming, e sinto muito, irmão Mateo. Alguém se lembra de quando o Mateo se estreou e disse numa entrevista que o seu sonho era ser cantor? Ele realmente lembrou-se. Isso partiu-me o coração. Eu também me lembro. Parece que a sua empresa achava que ele tinha uma boa imagem e era adequado para representar. Uma empresa tão má sufoca o talento. Não é à toa que o Pablo se tornou fã. Ele sabia disso antes de nós. Acabou. Quem lhe desmascarou a conta falsa? Será que vai parar de atualizar de novo? Então, pessoal, quem entende? Como a ter do Mateo e fã de duas das suas contas falsas, a situação é complicada. Vou beber um copo. Não é à toa que nunca respondo aos comentários. O meu coração dói por mim. Sou corajosa o suficiente para perguntar, quando é que o Mateo vai voltar? Na verdade, a principal razão pela qual a conta do Xiaoanzi deixou de atualizar é porque me mudei. Agora vivo em Santiago e não acumulei nenhum material, por isso é difícil publicar. Depois de a capa ter sido removida, o cliente pareceu ficar em silêncio durante muito tempo, e depois todos me perguntaram se queria assinar. Pablo parecia aperceber-se da competição feroz. Sempre que tinha tempo, enfatizava que, independentemente do que as outras empresas oferecessem, o seu estúdio seria melhor do que o delas. Não tenho qualquer intenção de voltar. Está tudo bem agora. 28. A reputação de família Rodrigues está a cair. A reputação de Lucas também está a decair. Isto realmente cumpriu a chamada profecia do mestre. Família Garcia prontamente se demarcou do relacionamento. Não sei o que Alejandro estava a pensar, mas negou que ele e Lucas tivessem algo para além de amizade. A próxima vez que vi os meus pais foi no hospital. A minha mãe estava doente e eu fui vê-la. Quando cheguei, encontrei-a a chorar, segurando os meus antigos registros médicos. Ela disse, desculpa, Mateo, a mamãe não sabia que estavas doente. Os registros estavam no meu antigo quarto, tínhamos esquecido onde os tinha colocado. Eu disse, está tudo bem. Ela perguntou, não queres perdoar a mamãe? Fiquei em silêncio. Não era uma questão de perdão. Ela disse que a família Rodrigues está a passar por um momento difícil, com os concorrentes a aproveitarem-se do seu infortúnio. Se não conseguir ultrapassar isso, a família Rodrigues pode falir. Eu disse, está bem. O Lucas traz boa sorte à família Rodrigues. Ela. Na verdade, o Lucas também foi alvo de concorrentes recentemente, mas estes não estão a inventar boatos, a maior parte do que dizem é verdade.
Quando alguém se encontra numa situação destas, é normal ser atacado. O meu pai apareceu depois. Ao contrário da minha mãe, ele não era de ser brando comigo. Acusou-me diretamente de ser desleal e fez uma declaração grandiosa, dizendo que eu tinha arruinado o Lucas e a família Rodrigues. Não importava. Eu ignorei-o. 29. Pouco depois de visitar a minha mãe no hospital, aconteceu algo que vale a pena mencionar. O guru em quem os meus pais confiavam profundamente foi preso. As acusações eram fraude e crimes económicos. Também foram presos vários CEO famosos, incluindo o amigo que apresentou o guru aos meus pais. Mais dramática ainda foi a descoberta de que o Lucas, adotado no orfanato pelos meus pais, era na realidade filho legítimo daquele amigo. Portanto, a alegação de que o meu horóscopo dava azar aos meus pais, enquanto o do Lucas era favorável à família Rodrigues, não passava de uma farsa. Mas, em muitos casos, os meus pais foram os que mais acreditaram. Mesmo depois de descobrirem a verdade, ainda não conseguiam acreditar. Estavam perdidos, lutando contra o arrependimento e a descrença, ressentindo-se um do outro. E aprendi a ser eu próprio. Parecia uma nova vida. A sombra do passado dissipou-se. Soltei-me, mas não me perdoei. Vi família Rodrigues decair e Lucas sofrer as consequências das suas próprias ações. Encontrei alguém que me amava. Santiago era realmente um caçador paciente. Esperou até que eu caísse voluntariamente na sua armadilha e caísse com ele. Mais tarde, atualizei um vídeo meu a cantar e a tocar piano, gravado de costas. Mas, no final, apareceu a minha voz e a do Santiago. Nesse momento, ele fez-me de repente uma pergunta: tem algo a dizer às pessoas que gostavam de si no passado? Pensei por um momento e respondi: pede só desculpa. O facto de gostarem de mim fez com que se sentissem inferiores. Por algum motivo, chamaram-lhe mais tarde o pior abuso de fãs do ano. Não voltei, mas continuei a atualizar o meu trabalho. No início, imploraram-me para voltar e aparecer no grande ecrã, e muitas empresas ofereceram-me ramos de oliveira, mas recusei. Mais tarde, mudaram o foco, acusando as grandes empresas de entretenimento de serem inúteis e de não me conseguirem convencer. História paralela, ponto de vista de Alejandro. Quando conheci o Mateo, ele era um completo inadaptado na família Rodrigues. Era inseguro e inseguro. Eu era filho legítimo e também não me enquadrava na família Garcia. Agarrávamos-nos um ao outro para nos aquecermos. O Lucas era diferente. Ele brilhava intensamente. Tentei subir a escada, mas nunca o alcancei. Só quando a família Garcia reconheceu as minhas capacidades é que finalmente lhe chamei a atenção. Eu gostava do Mateo. Mas, nessa altura, eu estava ofuscada pela aura juvenil do Lucas. Então eu merecia. Depois de me deixar, Mateo brilhou intensamente, um ser para além do meu alcance. Acontece que ele sempre foi excelente, mas fomos nós que o ofuscamos. Bônus, ponto de vista de Santiago. Nesse dia, vi o Mateo a tocar piano no meio das flores, com as pontas dos dedos a dançar. Vestia uma camisa branca, o cabelo caindo-lhe ligeiramente sobre a testa. No meio da música e da fragrância das flores, era como o príncipezinho de um conto de fadas. Como uma rosa vermelha plantada no meu coração. Queria levá-lo para casa e cuidar dele. Fim da história.